Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Nós estamos aqui para mais um estudo maravilhoso da parte de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o corpo humano, sobre a nossa trajetória aqui nesta terra enquanto ser humano. Você sabia que o capítulo 12 de Eclesiastes, ele nos dá uma uma direção, uma luz daquilo que realmente é o corpo humano aqui nessa terra? O Salomão, quando ele começou escrevendo este capítulo, ele disse assim: lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Claro que todo mundo sabe que quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele estava com depressão, ele já estava deprimido, ele já estava, não é, terminando seus dias, e ele escreve Eclesiastes. Mas ele faz uma descrição realmente muito especial acerca da nossa estadia aqui. Ele falou: venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. A partir do versículo 3, ele começa a dizer: no dia em que tremerem os guardas da casa. Você sabe quem é os guardas da casa que Salomão quis dizer, queridos? Os guardas da casa são as nossas pernas. Ele continua dizendo: e também se curvarem os homens fortes. Os homens fortes que Salomão disse são os braços, não é? Isso aqui é tudo descrição do corpo humano. Preste atenção. E ele diz: e cessarem os moedores por já serem poucos. Quem é os moedores? O que são os moedores no nosso organismo, no nosso corpo? Os moedores são os dentes. Ele continua dizendo: e se escureçam os que olham pela janela. Quem é que olha pela janela? É os nossos olhos. Eles vão aos poucos, os nossos olhos vão perdendo o brilho, vão perdendo a nitidez e a gente começa a enxergar pouco. Ele disse assim: e as portas da rua se fecharem. Quem são as portas da rua no nosso corpo humano? Os ouvidos, não é? O nosso ouvido também, ele vai perdendo a nitidez, ele vai perdendo a audiência, né? Ele vai perdendo o seu, vamos dizer assim, a sua força, a sua nitidez. Então ele vai perdendo. A gente fica com os ouvidos não pouco audível, né? A gente vai começando a ouvir pouco. Tem gente que é surdo, não é? Então ele continua dizendo: e também as portas da rua se fecharem, e por baixo o ruído da moedora, no dia em que os homens se levantarem a voz, as aves e todos os seus cânticos diminuírem, quando tremerem o que é alto. O que é alto no nosso corpo humano? Toda a nossa estatura. Ele continua dizendo: e também quando temer o que é alto e houver espantos no caminho. Preste atenção nisso aqui, a importância. Florescer quando temer o que é alto e houver espantos no caminho. Quando florescer a amendoeira. O que seria a amendoeira no corpo humano? Os cabelos brancos. A nossa amendoeira, o nosso cabelo, com o passar dos anos, vai ficando branco,
não é? Devido à nossa idade está chegando. Aí continua dizendo assim: e o gafanhoto for um peso e falhar o desejo. O que é o gafanhoto? For um peso, o nosso estômago. Nosso estômago, ele vai diminuindo, né? Dependendo da idade, ele vai diminuindo e a gente vai se alimentando menos do que quando a gente é mais velho. Aí ele continua: e falhar o desejo, então o homem se vai à sua eterna casa. O homem se vai à sua eterna casa. Qual é a eterna casa do corpo físico? A sepultura, né? O paraíso é reservado ao Espírito de Deus que está dentro de nós. E ele continua: lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata. O que seria a cadeia de prata no corpo humano? A cadeia de prata é a nossa coluna vertebral. Coluna vertebral que ela vai, não é, desde o tórax, aqui, ó, na nossa cintura, até aqui, ó, a parte de cima no pescoço. É a nossa coluna vertebral. E ela sobe, né? Ela vai subindo pelo pescoço e vai até nessa região aqui. Aí ele continua: e lembra-te dele, rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro. Essa parte aqui, o copo de ouro, é uma das mais importantes. O copo de ouro é o coração. Ele diz: antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro. Por que Salomão comparou o coração do homem como um copo de ouro? Porque é do coração que se bombeia o sangue para todo o corpo. Então, o dia que se romper, o dia que se despedaçar esse copo de ouro e se quebre junto ao cântaro, junto à fonte e se desfaleça junto ao poço. Sabemos que o cântaro junto à fonte é a nossa boca e a nossa mente. O cântaro é a boca e a fonte é a nossa mente. Aí por último ele vai dizendo: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é isso aqui? Roda junto ao poço. Do versículo 6. O que é? É o curso da nossa vida que foi parar na sepultura, não é? A sepultura, esse é o destino de toda a matéria, a sepultura, do jeito que está aqui em Eclesiastes 12:7. Você sempre acreditou um dia que o ser humano, o ser físico, ele vai para o céu? Ele vai morar no céu? Não. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum, falando que o ser humano ele vai morar no céu. Não existe isso. Acredite na palavra. Aqui, esse capítulo 12 de Eclesiastes é uma verdadeira lição para você. Acredite ou não, mas isso é a realidade. Deus que te abençoe. Espero poder ter te ajudado nesse entendimento. Amém? Estamos juntos, meu querido. Amém.